Se você parar para pensar, o oceano é o único lugar do planeta onde a humanidade nunca conseguiu criar uma sensação real de domínio. Você pode atravessar desertos, pode voar sobre continentes, pode mapear florestas, mas o mar continua sendo um espaço onde tudo depende de algo que você não controla. Imagine um navio seguindo por horas, talvez dias, sempre o mesmo tom de azul, o mesmo movimento lento, o mesmo horizonte que nunca parece se aproximar. É nesse tipo de ambiente que a mente humana começa a mudar, não de forma dramática, não como nos filmes, mas de maneira quase imperceptível. Os pensamentos ficam mais longos. As pausas entre uma ideia e outra aumentam. O silêncio deixa de ser apenas ausência de som e passa a ser uma presença constante. Marinheiros antigos descreviam isso como a sensação de que o mar estava acordado. Não porque algo se movia, mas porque tudo parecia atento. No Caçador de Mistérios, a gente entende esse tipo de percepção. É quando o cérebro começa a perceber que não há paredes, não há chão, não há para onde correr. Só água e tempo. Você pode olhar para qualquer direção e não encontrar referência alguma. Norte, sul, leste, oeste. Perdem um pouco do sentido. E quando isso acontece, a mente entra num estado curioso. Ela fica mais sensível. Um reflexo distante na superfície. Uma variação no som das ondas. Uma sombra que talvez não estivesse ali antes. Nada disso é suficiente para causar medo. Mas tudo isso é suficiente para causar atenção. E talvez seja exatamente por isso que tantas histórias do mar não falam de ataques ou batalhas. Elas falam de algo mais sutil, de momentos em que tripulações inteiras sentiram que o ambiente ao redor tinha mudado, sem que nada visível tivesse acontecido, como se o oceano tivesse respirado de um jeito diferente. Se você fechar os olhos agora, talvez consiga imaginar o balanço lento do casco, o som distante da água, o vento passando pelas estruturas do navio. E no meio disso tudo, aquela sensação leve, quase imperceptível, de que você está em um lugar que nunca prometeu segurança. Não porque algo vai acontecer, mas porque ali nada precisa explicar nada. Existe um ponto em toda a travessia em que o corpo já se acostumou ao movimento, mas a mente ainda não. O navio balança. O horizonte sobe e desce. O som da água contra o casco vira uma espécie de batimento cardíaco externo. E aos poucos, você para de perceber isso conscientemente. É aí que algo curioso acontece. Os marinheiros chamavam de o segundo silêncio. Não é quando o som desaparece. É quando ele fica tão constante que deixa de ser notado. Nesse tipo de silêncio, qualquer pequena diferença ganha um peso enorme. Uma vibração diferente sob os pés, um leve arrasto no fundo do casco, uma mudança quase imperceptível na forma como o navio corta a água. Não o bastante para causar alarme, mas o bastante para causar dúvida. Tripulações de séculos diferentes registraram esse tipo de sensação. Eles não diziam, algo nos atacou. Eles diziam, algo mudou. Como se o mar, por um momento, tivesse deixado de se comportar como um espaço vazio e passado a agir como algo ocupado. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a respeitar esses relatos, porque eles não falam de monstros, falam de percepção. O cérebro humano é muito bom em detectar padrões. Quando algo quebra um padrão antigo, mesmo de forma suave, o corpo reage, a respiração muda, a postura muda, as pessoas ficam mais quietas, sem saber exatamente por quê. Em alguns navios, as conversas diminuíam. Em outros, ninguém dizia nada, mas todos pareciam ouvir mais, como se estivessem tentando captar algo que não vinha pelo ar. Talvez você já tenha sentido isso em terra. Aquela sensação de que alguém entrou no ambiente antes mesmo de você ouvir passos. No mar, isso acontece sem corpo, sem som, sem explicação, só uma mudança no espaço. E quando isso ocorre, no meio de milhares de metros de água, a mente humana não encontra onde se apoiar. Não há paredes, não há chão firme, só a ideia desconfortável de que algo pode ter passado bem abaixo, sem nunca se mostrar. Quando algo assim acontece, o mais estranho é que ninguém reage de forma dramática. Não há gritos, não há correria, não há ordens urgentes. Há apenas uma pausa coletiva, como se todos ao mesmo tempo tivessem decidido ouvir. Tripulações antigas descreviam esse momento como o instante em que o navio parecia mais pesado, não fisicamente, mas presente. O casco rangia de forma diferente. A água ao redor parecia menos solta, como se algo, em algum lugar abaixo, estivesse ocupando espaço. No Caçador de Mistérios,
A gente observa esse tipo de relato com cuidado, porque eles não falam de perigo direto, falam de deslocamento, algo que muda, sem anunciar, e o cérebro humano não sabe como lidar com isso. Nós fomos feitos para reagir a impacto, a barulho, a movimento visível. Mas quando algo passa, sem deixar vestígio, só sobra a sensação. E a sensação é impossível de provar. Em diários de bordo antigos, alguns capitães anotavam frases curtas. Água estranha. Movimento sob o casco. Tripulação inquieta. Nada mais. Não porque não fosse importante, mas porque não havia palavras. Você não escreve. Fomos observados. Você escreve. O mar mudou. E talvez isso seja o mais inquietante, porque o oceano é grande demais para precisar nos notar. Ainda assim, essas histórias continuam surgindo. Em navios à vela, em cargueiros modernos, em plataformas de pesquisa. Sempre a mesma sensação. Algo passou, não tocou, não bateu, não deixou marcas, mas deixou um tipo de silêncio que não existia antes. Se você estiver ouvindo isso agora, com os olhos fechados, talvez consiga imaginar a água se movendo, o navio seguindo, tudo aparentemente normal. E, ainda assim, uma mudança tão sutil que só o corpo percebe, não porque algo ameaçou, mas porque algo ocupou o espaço onde antes só havia vazio. Depois que essa sensação passa, o navio continua. Ele sempre continua. O motor segue no mesmo ritmo. As ondas seguem no mesmo padrão. O horizonte não muda. E isso é o que mais desconcerta. Porque tudo parece igual. Mas nada parece o mesmo. Marinheiros antigos diziam que, após esse tipo de momento, o convés ficava diferente. Não visivelmente, mas emocionalmente. As pessoas falavam mais baixo. Os passos ficavam mais cuidadosos. Até o jeito de olhar para a água mudava. No Caçador de Mistérios, a gente reconhece esse estado. É quando a mente humana percebe que algo escapou ao modelo que ela usa. Para entender o mundo, não houve perigo claro. Não houve colisão. Não houve nada que justificasse medo. E ainda assim, o corpo entrou em alerta. Porque o oceano não precisa mostrar nada para ser lembrado. Ele só precisa não se comportar como deveria. Em muitos relatos, essa sensação voltava. Horas depois, dias depois, sempre breve, sempre suave. Como se algo, muito abaixo, passasse outra vez. Sem buscar contato, sem buscar atenção, apenas passando. E talvez seja isso que mais incomoda. Não a ideia de uma criatura, não a ideia de algo desconhecido, mas a ideia de que existem coisas no oceano que não se importam com a nossa presença. Nós atravessamos, elas continuam. Você pode imaginar isso agora. Um navio pequeno, em uma extensão infinita de água, milhares de metros de profundidade, abaixo, e em algum lugar, algo se movendo, com total indiferença. Não porque quer ser visto, mas porque não precisa ser. O ser humano quer entender, quer nomear, quer explicar. O oceano, não. Ele apenas permite que você perceba. E às vezes, isso é mais perturbador do que qualquer resposta. Com o tempo, essas histórias se acumulam. Não como provas, mas como ecos. Um capitão aqui, um marinheiro ali, um operador de rádio, em algum ponto do oceano, todos descrevendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Não algo que ataca, não algo que se revela, algo que passa. No Caçador de Mistérios, a gente entende que o mar não guarda memórias. Quem guarda somos nós. E talvez seja por isso que essas sensações continuam voltando. Não porque o oceano queira nos assustar, mas porque ele não faz qualquer esforço para nos tranquilizar. Você pode atravessar milhares de quilômetros de água e nunca ver nada. E ainda assim, o cérebro sabe que há muito mais ali do que superfície. Essas histórias não pedem que você acredite. Elas pedem que você observe. Que perceba como a mente humana reage quando está cercada por algo grande demais para ser compreendido. Quando o erro, a dúvida ou o desconhecido não podem ser resolvidos com uma ação, apenas aceitos. Talvez seja por isso que o mar sempre foi um lugar de lendas. Não porque ele cria monstros, mas porque ele cria espaço demais para a imaginação. E quando você está sozinho em um navio, com o som constante das ondas e o balanço lento do casco, esse espaço começa a se mover dentro de você. Se você está ouvindo isso agora, talvez já esteja sentindo. Não medo, não curiosidade. Apenas uma quietude estranha.
A sensação de que o mundo é muito maior do que aquilo que vemos. E talvez, em algum lugar abaixo, algo tenha passado sem nunca se importar em ser notado. Enquanto você descansa, o mar continua. Sempre, com o passar das horas, o oceano entra em outro tipo de ritmo. O dia se dissolve. A luz muda. As cores ficam mais suaves. E o navio começa a aparecer. Menos uma máquina e mais uma pequena ilha flutuando. É nesse momento que muitas dessas histórias acontecem. Não em tempestades, não em emergências, mas em noites calmas, quando a água parece lisa demais para ser apenas água. Alguns marinheiros diziam que o mar, nessas horas, ficava atento, não no sentido humano, mas no sentido de algo que simplesmente está. Você olha para a superfície e vê reflexos de estrelas, de nuvens, de luzes do próprio navio. Mas abaixo disso, existe um espaço que nunca reflete nada. Milhares de metros de escuridão líquida. No Caçador de Mistérios, a gente aprende que esse tipo de cenário muda o jeito que o cérebro funciona. Quando não há referência visual, a mente começa a preencher. E às vezes, o que ela preenche não vem de fora, vem de dentro. O som distante de algo tocando o casco, uma vibração suave, um deslocamento que não tem causa aparente. Nada forte o bastante para assustar, mas forte o bastante para ser lembrado. Alguns tripulantes evitavam olhar para a água nesses momentos, não porque acreditassem em algo específico, mas porque sentiam que olhar demais era errado. Como encarar algo que não está tentando ser visto. Talvez você já tenha sentido isso. Não no mar, mas em algum lugar muito silencioso, quando o ambiente fica grande demais e você se sente pequeno. Dentro dele, o oceano cria isso, não com violência, mas com escala. E enquanto você descansa agora, é possível imaginar um navio deslizando por uma superfície escura, luzes suaves refletindo na água. E abaixo, um espaço tão profundo que nenhuma história consegue alcançá-lo. O mar não precisa de testemunhas. Ele apenas continua. Em algum ponto da noite, o mar parece ficar mais próximo. Não fisicamente, mas na forma como o som muda. As ondas já não batem com força. Elas deslizam, como se estivessem tentando não perturbar nada. O navio responde a isso. Cada rangido do casco fica mais nítido. Cada vibração viaja mais longe. E nesse tipo de quietude, o cérebro humano fica mais sensível. No Caçador de Mistérios, a gente chama isso de o momento da escuta. Não porque alguém está ouvindo algo, mas porque tudo parece estar ouvindo você, o próprio oceano. Alguns marinheiros antigos diziam que, em certas noites, eles sentiam como se o navio não estivesse sozinho na água. Não no sentido de outra embarcação, mas no sentido de presença. Como se algo, em algum lugar abaixo, estivesse seguindo. Não rápido, não com intenção clara, apenas acompanhando. E o mais estranho é que ninguém sentia medo imediato. Sentiam uma espécie de respeito, como quando você entra em um lugar muito grande e instintivamente fala mais baixo. O mar cria isso. Ele não precisa mostrar nada. Ele só precisa ser imenso. E quando você está cercado por algo que não tem bordas, o corpo entende. Você não manda aqui. Talvez por isso, essas histórias atravessaram séculos. Não porque alguém viu algo extraordinário, mas porque alguém sentiu algo que nunca se encaixou em palavras. Uma mudança no espaço, uma alteração no silêncio, uma presença sem forma. E depois, tudo volta ao normal. O navio segue. As ondas continuam. As estrelas permanecem no céu. Mas dentro da pessoa, algo ficou. Uma lembrança, sem imagem. Enquanto você descansa agora, é possível imaginar esse mesmo cenário. Um navio pequeno, um oceano infinito. E algo em algum lugar, movendo-se com calma, sem jamais precisar ser visto. Há momentos em que o mar parece esquecer que estamos ali, não de forma hostil, mas de forma neutra. O vento sopra, as ondas continuam, o navio segue seu caminho. E ainda assim, há uma sensação curiosa de que tudo ao redor está acontecendo por conta própria. No Caçador de Mistérios, a gente chama isso de o estado de indiferença. Quando o ambiente é tão vasto que sua presença não faz diferença. Alguns marinheiros diziam que esse era o instante mais difícil de suportar. Não porque algo ruim estivesse acontecendo, mas porque nada
estava acontecendo, sem pontos de referência, sem mudança, sem sinal de que o tempo estava passando. É aí que a mente começa a vagar. E quando ela vaga, em um lugar tão grande, ela encontra ideias que normalmente não aparecem. A noção de profundidade, de espaço, de coisas que se movem sem serem vistas, não como monstros, mas como forças. Correntes, deslocamentos, vidas que não precisam da nossa atenção. Você pode sentir isso agora. A respiração lenta, o corpo ficando pesado, a mente mais solta. E ao fundo, a imagem de um oceano que continua, com ou sem você. Talvez esse seja o verdadeiro mistério do mar. Não o que ele esconde, mas o quanto ele não se importa em esconder. Enquanto você descansa, as águas seguem seu curso. E algo, em algum lugar, talvez esteja se movendo, sem jamais precisar ser percebido. Em algum ponto da travessia, o navio e o oceano parecem entrar em acordo. O casco se ajusta às ondas. O motor encontra um ritmo. O vento passa sem resistência. E tudo fica estável. Não porque o ambiente seja seguro, mas porque tudo encontrou um equilíbrio temporário. No Caçador de Mistérios, a gente observa esse tipo de momento com atenção. É quando nada chama a atenção. E isso no mar é raro. Alguns marinheiros diziam que era nessas horas que sentiam o oceano mais próximo, não fisicamente, mas emocionalmente, como se o espaço ao redor tivesse se tornado uma única coisa contínua. Navio, água, ar, tudo conectado. E quando isso acontece, a mente humana entra em um estado curioso. Pensamentos ficam mais lentos, memórias surgem sem motivo. O corpo relaxa. É quase como se o mar estivesse ensinando você a respirar no ritmo dele. Talvez por isso, essas histórias sejam tão difíceis de contar depois. Elas não têm começo nem fim. Elas são estados. Momentos em que você esteve dentro de algo muito maior. E quando esse estado passa, você volta. Mas algo em você fica diferente. Uma lembrança que não tem imagem. Uma sensação que não tem nome. Enquanto você descansa agora, é possível imaginar esse mesmo ritmo. O navio seguindo, o oceano se movendo, o mundo inteiro respirando, de forma lenta. E talvez, em algum lugar abaixo, algo continue se deslocando. Não para ser visto, apenas para existir. Se você parar para pensar, o oceano é o único lugar do planeta onde a humanidade nunca conseguiu criar uma sensação real de domínio. Você pode atravessar desertos, pode voar sobre continentes, pode mapear florestas, mas o mar continua sendo um espaço onde tudo depende de algo que você não controla. Imagine um navio seguindo por horas, talvez dias, sempre o mesmo tom de azul, o mesmo movimento lento, o mesmo horizonte que nunca parece se aproximar. É nesse tipo de ambiente que a mente humana começa a mudar, não de forma dramática, não como nos filmes, mas de maneira quase imperceptível. Os pensamentos ficam mais longos. As pausas entre uma ideia e outra aumentam. O silêncio deixa de ser apenas ausência de som e passa a ser uma presença constante. Marinheiros antigos descreviam isso como a sensação de que o mar estava acordado. Não porque algo se movia, mas porque tudo parecia atento. No Caçador de Mistérios, a gente entende esse tipo de percepção. É quando o cérebro começa a perceber que não há paredes, não há chão, não há para onde correr. Só água e tempo. Você pode olhar para qualquer direção e não encontrar referência alguma. Norte, sul, leste, oeste. Perdem um pouco do sentido. E quando isso acontece, a mente entra num estado curioso. Ela fica mais sensível. Um reflexo distante na superfície. Uma variação no som das ondas. Uma sombra que talvez não estivesse ali antes. Nada disso é suficiente para causar medo. Mas tudo isso é suficiente para causar atenção. E talvez seja exatamente por isso que tantas histórias do mar não falam de ataques ou batalhas. Elas falam de algo mais sutil, de momentos em que tripulações inteiras sentiram que o ambiente ao redor tinha mudado, sem que nada visível tivesse acontecido, como se o oceano tivesse respirado de um jeito diferente. Se você fechar os olhos agora, talvez consiga imaginar o balanço lento do casco, o som distante da água, o vento passando pelas estruturas do navio. E no meio disso tudo, aquela sensação leve, quase imperceptível, de que você está em um lugar que nunca prometeu segurança. Não porque algo vai acontecer, mas porque ali nada precisa explicar nada. Existe um ponto em toda a travessia
em que o corpo já se acostumou ao movimento, mas a mente ainda não. O navio balança. O horizonte sobe e desce. O som da água contra o casco vira uma espécie de batimento cardíaco externo. E aos poucos, você para de perceber isso conscientemente. É aí que algo curioso acontece. Os marinheiros chamavam de o segundo silêncio. Não é quando o som desaparece. É quando ele fica tão constante que deixa de ser notado. Nesse tipo de silêncio, qualquer pequena diferença ganha um peso enorme. Uma vibração diferente sob os pés, um leve arrasto no fundo do casco, uma mudança quase imperceptível na forma como o navio corta a água. Não o bastante para causar alarme, mas o bastante para causar dúvida. Tripulações de séculos diferentes registraram esse tipo de sensação. Eles não diziam, algo nos atacou. Eles diziam, algo mudou. Como se o mar, por um momento, tivesse deixado de se comportar como um espaço vazio e passado a agir como algo ocupado. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a respeitar esses relatos, porque eles não falam de monstros, falam de percepção. O cérebro humano é muito bom em detectar padrões. Quando algo quebra um padrão antigo, mesmo de forma suave, o corpo reage, a respiração muda, a postura muda, as pessoas ficam mais quietas, sem saber exatamente por quê. Em alguns navios, as conversas diminuíam. Em outros, ninguém dizia nada, mas todos pareciam ouvir mais, como se estivessem tentando captar algo que não vinha pelo ar. Talvez você já tenha sentido isso em terra. Aquela sensação de que alguém entrou no ambiente antes mesmo de você ouvir passos. No mar, isso acontece sem corpo, sem som, sem explicação, só uma mudança no espaço. E quando isso ocorre, no meio de milhares de metros de água, a mente humana não encontra onde se apoiar. Não há paredes, não há chão firme, só a ideia desconfortável de que algo pode ter passado bem abaixo, sem nunca se mostrar. Quando algo assim acontece, o mais estranho é que ninguém reage de forma dramática. Não há gritos, não há correria, não há ordens urgentes. Há apenas uma pausa coletiva, como se todos ao mesmo tempo tivessem decidido ouvir. Tripulações antigas descreviam esse momento como o instante em que o navio parecia mais pesado, não fisicamente, mas presente. O casco rangia de forma diferente. A água ao redor parecia menos solta, como se algo, em algum lugar abaixo, estivesse ocupando espaço. No Caçador de Mistérios, a gente observa esse tipo de relato com cuidado, porque eles não falam de perigo direto, falam de deslocamento, algo que muda, sem anunciar, e o cérebro humano não sabe como lidar com isso. Nós fomos feitos para reagir a impacto, a barulho, a movimento visível. Mas quando algo passa, sem deixar vestígio, só sobra a sensação. E a sensação é impossível de provar. Em diários de bordo antigos, alguns capitães anotavam frases curtas. Água estranha. Movimento sob o casco. Tripulação inquieta. Nada mais. Não porque não fosse importante, mas porque não havia palavras. Você não escreve. Fomos observados. Você escreve. O mar mudou. E talvez isso seja o mais inquietante, porque o oceano é grande demais para precisar nos notar. Ainda assim, essas histórias continuam surgindo. Em navios à vela, em cargueiros modernos, em plataformas de pesquisa. Sempre a mesma sensação. Algo passou, não tocou, não bateu, não deixou marcas, mas deixou um tipo de silêncio que não existia antes. Se você estiver ouvindo isso agora, com os olhos fechados, talvez consiga imaginar a água se movendo, o navio seguindo, tudo aparentemente normal. E, ainda assim, uma mudança tão sutil que só o corpo percebe, não porque algo ameaçou, mas porque algo ocupou o espaço onde antes só havia vazio. Depois que essa sensação passa, o navio continua. Ele sempre continua. O motor segue no mesmo ritmo. As ondas seguem no mesmo padrão. O horizonte não muda. E isso é o que mais desconcerta. Porque tudo parece igual. Mas nada parece o mesmo. Marinheiros antigos diziam que, após esse tipo de momento, o convés ficava diferente. Não visivelmente, mas emocionalmente. As pessoas falavam mais baixo. Os passos ficavam mais cuidadosos. Até o jeito de olhar para a água mudava. No Caçador de Mistérios, a gente reconhece esse estado. É quando a mente humana percebe que algo escapou ao modelo que ela usa para entender o mundo. Não houve perigo claro. Não houve colisão. Não houve nada que justificasse medo. E ainda assim, o corpo entrou em alerta, porque o oceano não precisa mostrar nada para ser lembrado. Ele só precisa não se comportar.
como deveria. Em muitos relatos, essa sensação voltava. Horas depois, dias depois, sempre breve, sempre suave, como se algo, muito abaixo, passasse outra vez, sem buscar contato, sem buscar atenção, apenas passando. E talvez seja isso que mais incomoda. Não a ideia de uma criatura, não a ideia de algo desconhecido, mas a ideia de que existem coisas no oceano que não se importam com a nossa presença. Nós atravessamos, elas continuam. Você pode imaginar isso agora. Um navio pequeno, em uma extensão infinita de água, milhares de metros de profundidade, abaixo, e em algum lugar, algo se movendo, com total indiferença. Não porque quer ser visto, mas porque não precisa ser. O ser humano quer entender, quer nomear, quer explicar. O oceano, não. Ele apenas permite que você perceba. E às vezes, isso é mais perturbador do que qualquer resposta. Com o tempo, essas histórias se acumulam. Não como provas, mas como ecos. Um capitão aqui, um marinheiro ali, um operador de rádio, em algum ponto do oceano, todos descrevendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Não algo que ataca, não algo que se revela, algo que passa. No Caçador de Mistérios, a gente entende que o mar não guarda memórias. Quem guarda somos nós. E talvez seja por isso que essas sensações continuam voltando. Não porque o oceano queira nos assustar, mas porque ele não faz qualquer esforço para nos tranquilizar. Você pode atravessar milhares de quilômetros de água e nunca ver nada. E ainda assim, o cérebro sabe que há muito mais ali do que superfície. Essas histórias não pedem que você acredite. Elas pedem que você observe. Que perceba como a mente humana reage quando está cercada por algo grande demais para ser compreendido. Quando o erro, a dúvida ou o desconhecido não podem ser resolvidos com uma ação, apenas aceitos. Talvez seja por isso que o mar sempre foi um lugar de lendas. Não porque ele cria monstros, mas porque ele cria espaço demais para a imaginação. E quando você está sozinho em um navio, com o som constante das ondas e o balanço lento do casco, esse espaço começa a se mover dentro de você. Se você está ouvindo isso agora, talvez já esteja sentindo. Não medo, não curiosidade. Apenas uma quietude estranha. A sensação de que o mundo é muito maior do que aquilo que vemos. E talvez, em algum lugar abaixo, algo tenha passado sem nunca se importar em ser notado. Enquanto você descansa, o mar continua. Sempre, com o passar das horas, o oceano entra em outro tipo de ritmo. O dia se dissolve. A luz muda. As cores ficam mais suaves. E o navio começa a aparecer. Menos uma máquina e mais uma pequena ilha flutuando. É nesse momento que muitas dessas histórias acontecem. Não em tempestades, não em emergências, mas em noites calmas, quando a água parece lisa demais para ser apenas água. Alguns marinheiros diziam que o mar, nessas horas, ficava atento, não no sentido humano, mas no sentido de algo que simplesmente está. Você olha para a superfície e vê reflexos de estrelas, de nuvens, de luzes do próprio navio. Mas abaixo disso, existe um espaço que nunca reflete nada. Milhares de metros de escuridão líquida. No Caçador de Mistérios, a gente aprende que esse tipo de cenário muda o jeito que o cérebro funciona. Quando não há referência visual, a mente começa a preencher. E às vezes, o que ela preenche não vem de fora, vem de dentro. O som distante de algo, tocando o casco, uma vibração suave, um deslocamento, que não tem causa aparente. Nada forte o bastante para assustar, mas forte o bastante para ser lembrado. Alguns tripulantes evitavam olhar para a água nesses momentos, não porque acreditassem em algo específico, mas porque sentiam que olhar demais era errado. Como encarar algo que não está tentando ser visto. Talvez você já tenha sentido isso. Não no mar, mas em algum lugar muito silencioso, quando o ambiente fica grande demais e você se sente pequeno. Dentro dele, o oceano cria isso. Não com violência, mas com escala. E enquanto você descansa agora, é possível imaginar um navio deslizando por uma superfície escura, luzes suaves refletindo na água. E abaixo, um espaço tão profundo que nenhuma história consegue alcançá-lo. O mar não precisa de testemunhas.
Ele apenas continua. Em algum ponto da noite, o mar parece ficar mais próximo. Não fisicamente, mas na forma como o som muda. As ondas já não batem com força. Elas deslizam, como se estivessem tentando não perturbar nada. O navio responde a isso. Cada rangido do casco fica mais nítido. Cada vibração viaja mais longe. E nesse tipo de quietude, o cérebro humano fica mais sensível. No Caçador de Mistérios, a gente chama isso de o momento da escuta. Não porque alguém está ouvindo algo, mas porque tudo parece estar ouvindo você, o próprio oceano. Alguns marinheiros antigos diziam que, em certas noites, eles sentiam como se o navio não estivesse sozinho na água. Não no sentido de outra embarcação, mas no sentido de presença. Como se algo, em algum lugar abaixo, estivesse seguindo. Não rápido, não com intenção clara, apenas acompanhando. E o mais estranho é que ninguém sentia medo imediato. Sentiam uma espécie de respeito, como quando você entra em um lugar muito grande e instintivamente fala mais baixo. O mar cria isso. Ele não precisa mostrar nada. Ele só precisa ser imenso. E quando você está cercado por algo que não tem bordas, o corpo entende. Você não manda aqui. Talvez por isso, essas histórias atravessaram séculos. Não porque alguém viu algo extraordinário, mas porque alguém sentiu algo que nunca se encaixou em palavras. Uma mudança no espaço, uma alteração no silêncio, uma presença sem forma. E depois, tudo volta ao normal. O navio segue. As ondas continuam. As estrelas permanecem no céu. Mas dentro da pessoa, algo ficou. Uma lembrança, sem imagem. Enquanto você descansa agora, é possível imaginar esse mesmo cenário. Um navio pequeno, um oceano infinito. E algo em algum lugar, movendo-se com calma, sem jamais precisar ser visto. Há momentos em que o mar parece esquecer que estamos ali, não de forma hostil, mas de forma neutra. O vento sopra, as ondas continuam, o navio segue seu caminho. E ainda assim, há uma sensação curiosa de que tudo ao redor está acontecendo por conta própria. No Caçador de Mistérios, a gente chama isso de o estado de indiferença. Quando o ambiente é tão vasto que sua presença não faz diferença. Alguns marinheiros diziam que esse era o instante mais difícil de suportar. Não porque algo ruim estivesse acontecendo, mas porque nada estava acontecendo, sem pontos de referência, sem mudança, sem sinal de que o tempo estava passando. É aí que a mente começa a vagar. E quando ela vaga, em um lugar tão grande, ela encontra ideias que normalmente não aparecem. A noção de profundidade, de espaço, de coisas que se movem sem serem vistas, não como monstros, mas como forças. Correntes, deslocamentos, vidas que não precisam da nossa atenção. Você pode sentir isso agora. A respiração lenta, o corpo ficando pesado, a mente mais solta. E ao fundo, a imagem de um oceano que continua, com ou sem você. Talvez esse seja o verdadeiro mistério do mar. Não o que ele esconde, mas o quanto ele não se importa em esconder. Enquanto você descansa, as águas seguem seu curso. E algo, em algum lugar, talvez esteja se movendo, sem jamais precisar ser percebido. Em algum ponto da travessia, o navio e o oceano parecem entrar em acordo. O casco se ajusta às ondas. O motor encontra um ritmo. O vento passa sem resistência. E tudo fica estável. Não porque o ambiente seja seguro, mas porque tudo encontrou um equilíbrio temporário. No Caçador de Mistérios, a gente observa esse tipo de momento com atenção. É quando nada chama a atenção. E isso no mar é raro. Alguns marinheiros diziam que era nessas horas que sentiam o oceano mais próximo, não fisicamente, mas emocionalmente, como se o espaço ao redor tivesse se tornado uma única coisa contínua. Navio, água, ar, tudo conectado. E quando isso acontece, a mente humana entra em um estado curioso. Pensamentos ficam mais lentos, memórias surgem sem motivo. O corpo relaxa. É quase como se o mar estivesse ensinando você a respirar no ritmo dele. Talvez por isso, essas histórias sejam tão difíceis de contar depois. Elas não têm começo nem fim. Elas são estados. Momentos em que você esteve dentro de algo muito maior. E quando esse estado passa, você volta. Mas algo em você fica diferente. Uma lembrança que não tem imagem. Uma sensação que não tem nome. Enquanto você descansa agora, é possível imaginar esse mesmo ritmo. O navio seguindo.
o oceano se movendo, o mundo inteiro respirando, de forma lenta. E talvez, em algum lugar abaixo, algo continue se deslocando, não para ser visto, apenas para existir. Se você parar para pensar, o oceano é o único lugar do planeta onde a humanidade nunca conseguiu criar uma sensação real de domínio. Você pode atravessar desertos, pode voar sobre continentes, pode mapear florestas, mas o mar continua sendo um espaço onde tudo depende de algo que você não controla. Imagine um navio seguindo por horas, talvez dias, sempre o mesmo tom de azul, o mesmo movimento lento, o mesmo horizonte que nunca parece se aproximar. É nesse tipo de ambiente que a mente humana começa a mudar, não de forma dramática, não como nos filmes, mas de maneira quase imperceptível. Os pensamentos ficam mais longos. As pausas entre uma ideia e outra aumentam. O silêncio deixa de ser apenas ausência de som e passa a ser uma presença constante. Marinheiros antigos descreviam isso como a sensação de que o mar estava acordado. Não porque algo se movia, mas porque tudo parecia atento. No Caçador de Mistérios, a gente entende esse tipo de percepção. É quando o cérebro começa a perceber que não há paredes, não há chão, não há para onde correr. Só água e tempo. Você pode olhar para qualquer direção e não encontrar referência alguma. Norte, sul, leste, oeste. Perdem um pouco do sentido. E quando isso acontece, a mente entra num estado curioso. Ela fica mais sensível. Um reflexo distante na superfície. Uma variação no som das ondas. Uma sombra que talvez não estivesse ali antes. Nada disso é suficiente para causar medo. Mas tudo isso é suficiente para causar atenção. E talvez seja exatamente por isso que tantas histórias do mar não falam de ataques ou batalhas. Elas falam de algo mais sutil. De momentos em que tripulações inteiras sentiram que o ambiente ao redor tinha mudado. Sem que nada visível tivesse acontecido. Como se o oceano tivesse respirado de um jeito diferente. Se você fechar os olhos agora, talvez consiga imaginar. O balanço lento do casco, o som distante da água, o vento passando pelas estruturas do navio. E no meio disso tudo, aquela sensação leve, quase imperceptível, de que você está em um lugar que nunca prometeu segurança. Não porque algo vai acontecer, mas porque ali nada precisa explicar nada. Existe um ponto em toda a travessia em que o corpo já se acostumou ao movimento, mas a mente ainda não. O navio balança. O horizonte sobe e desce. O som da água contra o casco vira uma espécie de batimento cardíaco externo. E aos poucos, você para de perceber isso conscientemente. É aí que algo curioso acontece. Os marinheiros chamavam de o segundo silêncio. Não é quando o som desaparece. É quando ele fica tão constante que deixa de ser notado. Nesse tipo de silêncio, qualquer pequena diferença ganha um peso enorme. Uma vibração diferente sob os pés, um leve arrasto no fundo do casco, uma mudança quase imperceptível na forma como o navio corta a água. Não o bastante para causar alarme, mas o bastante para causar dúvida. Tripulações de séculos diferentes registraram esse tipo de sensação. Eles não diziam, algo nos atacou. Eles diziam, algo mudou. Como se o mar, por um momento, tivesse deixado de se comportar como um espaço vazio e passado a agir como algo ocupado. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a respeitar esses relatos, porque eles não falam de monstros, falam de percepção. O cérebro humano é muito bom em detectar padrões. Quando algo quebra um padrão antigo, mesmo de forma suave, o corpo reage, a respiração muda, a postura muda, as pessoas ficam mais quietas, sem saber exatamente por quê. Em alguns navios, as conversas diminuíam. Em outros, ninguém dizia nada, mas todos pareciam ouvir mais, como se estivessem tentando captar algo que não vinha pelo ar. Talvez você já tenha sentido isso em terra. Aquela sensação de que alguém entrou no ambiente antes mesmo de você ouvir passos. No mar, isso acontece sem corpo, sem som, sem explicação, só uma mudança no espaço. E quando isso ocorre, no meio de milhares de metros de água, a mente humana não encontra onde se apoiar. Não há paredes, não há chão firme, só a ideia desconfortável de que algo pode ter passado bem abaixo, sem nunca se mostrar. Quando algo assim acontece, o mais estranho é que ninguém reage de forma dramática. Não há gritos, não há correria, não há ordens urgentes. Há apenas uma pausa coletiva, como se todos ao mesmo tempo tivessem decidido ouvir. Tripulações antigas descreviam esse momento como um instante
em que o navio parecia mais pesado, não fisicamente, mas presente. O casco rangia de forma diferente. A água ao redor parecia menos solta, como se algo, em algum lugar abaixo, estivesse ocupando espaço. No Caçador de Mistérios, a gente observa esse tipo de relato com cuidado, porque eles não falam de perigo direto, falam de deslocamento, algo que muda, sem anunciar, e o cérebro humano não sabe como lidar com isso. Nós fomos feitos para reagir a impacto, a barulho, a movimento visível. Mas quando algo passa, sem deixar vestígio, só sobra a sensação. E a sensação é impossível de provar. Em diários de bordo antigos, alguns capitães anotavam frases curtas. Água estranha. Movimento sob o casco. Tripulação inquieta. Nada mais. Não porque não fosse importante, mas porque não havia palavras. Você não escreve. Fomos observados. Você escreve. O mar mudou. E talvez isso seja o mais inquietante, porque o oceano é grande demais para precisar nos notar. Ainda assim, essas histórias continuam surgindo. Em navios à vela, em cargueiros modernos, em plataformas de pesquisa. Sempre a mesma sensação. Algo passou, não tocou, não bateu, não deixou marcas, mas deixou um tipo de silêncio que não existia antes. Se você estiver ouvindo isso agora, com os olhos fechados, talvez consiga imaginar. A água se movendo, o navio seguindo, tudo aparentemente normal. E, ainda assim, uma mudança tão sutil que só o corpo percebe. Não porque algo ameaçou, mas porque algo ocupou o espaço onde antes só havia vazio. Depois que essa sensação passa, o navio continua. Ele sempre continua. O motor segue no mesmo ritmo. As ondas seguem no mesmo padrão. O horizonte não muda. E isso é o que mais desconcerta. Porque tudo parece igual. Mas nada parece o mesmo. Marinheiros antigos diziam que, após esse tipo de momento, o convés ficava diferente. Não visivelmente, mas emocionalmente. As pessoas falavam mais baixo. Os passos ficavam mais cuidadosos. Até o jeito de olhar para a água mudava. No Caçador de Mistérios, a gente reconhece esse estado. É quando a mente humana percebe que algo escapou ao modelo que ela usa para entender o mundo. Não houve perigo claro. Não houve colisão. Não houve nada que justificasse medo. E ainda assim, o corpo entrou em alerta. Porque o oceano não precisa mostrar nada para ser lembrado. Ele só precisa não se comportar como deveria. Em muitos relatos, essa sensação voltava. Horas depois, dias depois, sempre breve, sempre suave. Como se algo, muito abaixo, passasse outra vez. Sem buscar contato, sem buscar atenção. Apenas passando. E talvez seja isso que mais incomoda. Não a ideia de uma criatura, não a ideia de algo desconhecido, mas a ideia de que existem coisas no oceano que não se importam com a nossa presença. Nós atravessamos, elas continuam. Você pode imaginar isso agora. Um navio pequeno em uma extensão infinita de água, milhares de metros de profundidade abaixo, e em algum lugar, algo se movendo com total indiferença. Não porque quer ser visto, mas porque não precisa ser. O ser humano quer entender, quer nomear, quer explicar. O oceano, não. Ele apenas permite que você perceba. E às vezes, isso é mais perturbador do que qualquer resposta. Com o tempo, essas histórias se acumulam. Não como provas, mas como ecos. Um capitão aqui, um marinheiro ali, um operador de rádio, em algum ponto do oceano, todos descrevendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Não algo que ataca, não algo que se revela, algo que passa. No Caçador de Mistérios, a gente entende que o mar não guarda memórias. Quem guarda somos nós. E talvez seja por isso que essas sensações continuam voltando. Não porque o oceano queira nos assustar, mas porque ele não faz qualquer esforço para nos tranquilizar. Você pode atravessar milhares de quilômetros de água e nunca ver nada. E ainda assim, o cérebro sabe que há muito mais ali do que superfície. Essas histórias não pedem que você acredite. Elas pedem que você observe. Que perceba como a mente humana reage quando está cercada por algo grande demais para ser compreendido. Quando o erro, a dúvida ou o desconhecido não podem ser resolvidos com uma ação, apenas aceitos. Talvez seja por isso que o mar sempre foi um lugar de lendas. Não porque ele cria monstros, mas porque ele cria espaço demais para a imaginação. E quando você está sozinho em um navio,
com o som constante das ondas e o balanço lento do casco. Esse espaço começa a se mover dentro de você. Se você está ouvindo isso agora, talvez já esteja sentindo. Não medo, não curiosidade. Apenas uma quietude estranha. A sensação de que o mundo é muito maior do que aquilo que vemos. E talvez, em algum lugar abaixo, algo tenha passado sem nunca se importar em ser notado. Enquanto você descansa, o mar continua. Sempre, com o passar das horas, o oceano entra em outro tipo de ritmo. O dia se dissolve. A luz muda. As cores ficam mais suaves. E o navio começa a parecer menos uma máquina e mais uma pequena ilha flutuando. É nesse momento que muitas dessas histórias acontecem. Não em tempestades, não em emergências, mas em noites calmas, quando a água parece lisa demais para ser apenas água. Alguns marinheiros diziam que o mar, nessas horas, ficava atento, não no sentido humano, mas no sentido de algo que simplesmente está. Você olha para a superfície e vê reflexos de estrelas, de nuvens, de luzes do próprio navio. Mas abaixo disso, existe um espaço que nunca reflete nada. Milhares de metros de escuridão líquida. No Caçador de Mistérios, a gente aprende que esse tipo de cenário muda o jeito que o cérebro funciona. Quando não há referência visual, a mente começa a preencher. E às vezes, o que ela preenche não vem de fora, vem de dentro. O som distante de algo tocando o casco, uma vibração suave, um deslocamento que não tem causa aparente. Nada forte o bastante para assustar, mas forte o bastante para ser lembrado. Alguns tripulantes evitavam olhar para a água nesses momentos, não porque acreditassem em algo específico, mas porque sentiam que olhar demais era errado. Como encarar algo que não está tentando ser visto. Talvez você já tenha sentido isso. Não no mar, mas em algum lugar muito silencioso, quando o ambiente fica grande demais e você se sente pequeno. Dentro dele, o oceano cria isso. Não com violência, mas com escala. E enquanto você descansa agora, é possível imaginar um navio deslizando por uma superfície escura, luzes suaves refletindo na água. E abaixo, um espaço tão profundo que nenhuma história consegue alcançá-lo. O mar não precisa de testemunhas. Ele apenas continua. Em algum ponto da noite, o mar parece ficar mais próximo. Não fisicamente, mas na forma como o som muda. As ondas já não batem com força. Elas deslizam, como se estivessem tentando não perturbar nada. O navio responde a isso. Cada rangido do casco fica mais nítido. Cada vibração viaja mais longe. E nesse tipo de quietude, o cérebro humano fica mais sensível. No Caçador de Mistérios, a gente chama isso de o momento da escuta. Não porque alguém está ouvindo algo, mas porque tudo parece estar ouvindo você, o próprio oceano. Alguns marinheiros antigos diziam que, em certas noites, eles sentiam como se o navio não estivesse sozinho na água. Não no sentido de outra embarcação, mas no sentido de presença. Como se algo, em algum lugar abaixo, estivesse seguindo. Não rápido, não com intenção clara, apenas acompanhando. E o mais estranho é que ninguém sentia medo imediato. Sentiam uma espécie de respeito, como quando você entra em um lugar muito grande e instintivamente fala mais baixo. O mar cria isso. Ele não precisa mostrar nada. Ele só precisa ser imenso. E quando você está cercado por algo que não tem bordas, o corpo entende. Você não manda aqui. Talvez por isso, essas histórias atravessaram séculos. Não porque alguém viu algo extraordinário, mas porque alguém sentiu algo que nunca se encaixou em palavras. Uma mudança no espaço, uma alteração no silêncio, uma presença sem forma. E depois, tudo volta ao normal. O navio segue. As ondas continuam. As estrelas permanecem no céu. Mas dentro da pessoa, algo ficou. Uma lembrança, sem imagem. Enquanto você descansa agora, é possível imaginar esse mesmo cenário. Um navio pequeno, um oceano infinito. E algo em algum lugar, movendo-se com calma, sem jamais precisar ser visto. Há momentos em que o mar parece esquecer que estamos ali, não de forma hostil, mas de forma neutra. O vento sopra, as ondas continuam, o navio segue seu caminho. E ainda assim, há uma sensação curiosa de que tudo ao redor está acontecendo por conta própria. No Caçador de Mistérios, a gente chama isso
de um estado de indiferença. Quando o ambiente é tão vasto que sua presença não faz diferença. Alguns marinheiros diziam que esse era o instante mais difícil de suportar. Não porque algo ruim estivesse acontecendo, mas porque nada estava acontecendo, sem pontos de referência, sem mudança, sem sinal de que o tempo estava passando. É aí que a mente começa a vagar. E quando ela vaga, em um lugar tão grande, ela encontra ideias que normalmente não aparecem. A noção de profundidade, de espaço, de coisas que se movem sem serem vistas, não como monstros, mas como forças. Correntes, deslocamentos, vidas que não precisam da nossa atenção. Você pode sentir isso agora. A respiração lenta, o corpo ficando pesado, a mente mais solta. E ao fundo, a imagem de um oceano que continua, com ou sem você. Talvez esse seja o verdadeiro mistério do mar. Não o que ele esconde, mas o quanto ele não se importa em esconder. Enquanto você descansa, as águas seguem seu curso. E algo, em algum lugar, talvez esteja se movendo, sem jamais precisar ser percebido. Em algum ponto da travessia, o navio e o oceano parecem entrar em acordo. O casco se ajusta às ondas. O motor encontra um ritmo. O vento passa sem resistência. E tudo fica estável. Não porque o ambiente seja seguro, mas porque tudo encontrou um equilíbrio temporário. No Caçador de Mistérios, a gente observa esse tipo de momento com atenção. É quando nada chama a atenção. E isso no mar é raro. Alguns marinheiros diziam que era nessas horas que sentiam o oceano mais próximo, não fisicamente, mas emocionalmente, como se o espaço ao redor tivesse se tornado uma única coisa contínua. Navio, água, ar, tudo conectado. E quando isso acontece, a mente humana entra em um estado curioso. Pensamentos ficam mais lentos, memórias surgem sem motivo. O corpo relaxa. É quase como se o mar estivesse ensinando você a respirar no ritmo dele. Talvez por isso, essas histórias sejam tão difíceis de contar depois. Elas não têm começo nem fim. Elas são estados. Momentos em que você esteve dentro de algo muito maior. E quando esse estado passa, você volta. Mas algo em você fica diferente. Uma lembrança que não tem imagem. Uma sensação que não tem nome. Enquanto você descansa agora, é possível imaginar esse mesmo ritmo. O navio seguindo, o oceano se movendo, o mundo inteiro respirando, de forma lenta. E talvez, em algum lugar abaixo, algo continue se deslocando. Não para ser visto, apenas para existir.